Dizem por aí que eu vou ganhar uma mansão e da janela vai ter vista para o mar, onde eu repouso a visão, onde eu descanso sem ter pressa. O tempo é meu. Dizem por aí, pra sempre jovem eu serei. Na minha pele não mais marcas haverão, dizendo há quanto tempo eu sou feliz. Só sei que sou feliz, não vai mudar. Mas se eu puder sonhar, se eu der asas, canções, elas pousarão em ti e só em ti vão saciar. Pode ser numa casinha velha, distante dos amigos, se não fosse pela eternidade. Eu sonho só um dia estar seguro em teu abraço, ouvir tuas histórias e acordar com o brilho dos teus olhos, na certeza que não sobra nada mais pra eu sonhar. Dizem por aí que lá eu posso até... Boa noite para você que está conectado aqui com a gente no programa Conexão. A gente já está de volta, né, Luciana? Você está emocionada, Luciana, com a música do Pedro? Bem? Olha, Pedro, foi uma das melhores descrições que eu já tive do céu, viu? Que Deus te abençoe, você é um rapaz abençoado. Deus tem te chamado para esse ministério. E para você não basta apenas o Ministério da Música, como a missão também de levar a mensagem de Jesus a outros lugares. Que Deus te abençoe, viu? Que você receba isso com muita responsabilidade. Eu gosto muito dessa música também. Conheci essa música quando eu gravei com o Pedro pro Código Aberto. É uma música lindíssima, assim, sempre... E o que eu gosto do Pedro cantando é que ele canta com muita emoção. Ele não canta igual, assim, a maioria das pessoas que a gente às vezes escuta, né? Eu sempre vejo ele cantando com o olho fechado, meio que introspectivo, assim. É muito legal esse lado seu, viu, Pedro? E é bom sempre ter você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, de novo. Luciana, a gente já começa aqui com os nossos tuiteiros sempre conectados com a gente. Quero começar mandando um abraço para o pastor Yuri. Você conheceu ele lá no projeto em Salvador, no Conexão Verão. Ele está dizendo que a garotada lá de Salvador, eles estão todos conectados aqui com a gente na Grande Salvador, no canal 39, que hoje é canal aberto em Salvador. Então, um abraço para vocês, Juventude de Salvador. Um abraço, foi ótimo estar com vocês, gravando a temporada de verão do Conexão. Que Deus abençoe. Olha, temos muitos projetos lá, viu, Chapolin? Dos jovens envolvidos em pregar a mensagem de Jesus de várias formas. Claro, esse ano em janeiro eu fui lá, como já mencionei aqui, fazer um projeto super bacana e eu conheci o pessoal da Missão Caleb, que fazem um trabalho super legal ali na cidade de Lauro de Freitas, na cidade de Dias Dávila, Amado Bahia e também uma juventude muito legal da cidade de Salvador. Eles fazem um trabalho super bacana com o projeto Missão Caleb. É isso aí. E olha só, Conexão começou e tem presente, né, Chapolin? Antes que eu esqueça, deixa eu mandar um abraço para a Thaísa, que ela é uma das líderes do projeto Missão Caleb ali na cidade de Salvador. Um abraço, Thaísa, para você, viu? Continue tocando esse projeto maravilhoso. E presente de hoje, Chapolin, quais são os presentes? Qual é o presente, Luciana? Tenho aqui, ó, a nossa camiseta do Conexão. Daqui, deixa eu abrir pro pessoal. Mostra aí para quem tá em casa. Tem camiseta ou tem mais prêmios Camiseta também? hoje Tem e CD, tem também o nosso estudo Nosso bíblico, livro? né? O nosso livro. Tem CD também, tem Luciana. CD também, claro. Você tá querendo ficar pra você, né? Eu queria no outro programa. Esse eu já tenho, Chapolin. Eu não tenho. É que quando o Pedro vem aqui, ele tem que trazer o CD do Vocal Livre, né? O ano passado, até acabou, né? Todo mundo comprou, o Pedrão quando veio aqui não tinha mais CD, que vendeu bastante, né, Pedro? O pessoal gostou bastante desse graças CD, a Deus, saiu bem, mas a gente já tem projeto, Pedro, para um segundo CD?
Já. Já? Depois de todo o contato com a missão, né? Não podia ser diferente com os projetos que eu toco aqui já. Então o próximo é... não vou revelar o nome ainda. Mas é pra esse ano ainda? Em primeira mão. Que vem, pra 2015. Deixa eu amadurecer mais um pouquinho. Tá, ok, e a galera tá querendo o seu CD solo também. Olha. Estão pedindo aqui, o pessoal na internet. O pessoal vamos orar, gente. E olha só, por falar em Twitter, participa com a gente, interage nas nossas redes sociais, no @PGConexão. Lembre de usar a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Conexão sem acento. Se você ainda não curtiu a nossa página, curte, porque se você perdeu alguns dos nossos programas, você pode conferir lá. Facebook.com/Conexão Jovem Oficial. E claro, não posso deixar de falar do nosso estudo bíblico também, o Resgate da Verdade. Inteiramente gratuito. Um presente, né, Chapolin? Esse 0800. Todo mundo pode ganhar, Lu. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, tá aqui o Resgate da Verdade. É só acessar esse site que está aparecendo aqui na sua tela e saiba como ganhar esse presente do Conexão e da TV Novo Tempo. Chapolin, o tema de hoje... Nossa, você pendurou de um jeito diferente hoje a camiseta aí, né? É uma estratégia nova de quem esqueceu de colocar no lugar certo e inclusive derrubou o microfone. O microfone. Mas enquanto você ajeita e eu faço a pergunta, você... Eu vou perguntar aqui desse lado enquanto você se ajeita aí, que você está meio atrapalhado. Me fala uma coisa, Pedro. Quando você ouve essa palavra chamado, o que é que te vem em mente, assim? Chamado, o que é que... Responsabilidade. E a Vivian? O que é que vem em mente, Vivian? Chamado de seguir, fazer algo que alguém está pedindo. E o... Antes de você perguntar pro Wellington, o nosso convidado. Wellington não, o Wally. Confundo. Mas para mim soa como um convite. Um convite? Exatamente. Que às vezes é meio desafiador esse convite? Pode ser. Mas será que um chamado, pastor, é para qualquer pessoa, de qualquer idade? Como que acontece? Quando eu ouço essa palavra chamado, hoje não, eu tenho outra concepção em relação a essa palavra. Mas antes, quando eu pensava em chamado, eu lembrava logo de pastor. Teologia. Mas o que é um chamado? Olha, chamado... Essa palavra é muito interessante. Todos nós somos chamados. Isso não tem como a gente duvidar. A Bíblia deixa muito claro isso. Jesus chamou a todos para participar da maravilhosa obra de salvação que Deus está operando no meio de nós, revelando o Filho dele como meio de salvação para todo mundo. Isso é claro. Você tem o seu chamado para isso. Eu não sei de que forma, não sei aonde, eu não sei como, mas o seu chamado é para isso. Para quê? Para revelar Jesus às pessoas, porque Deus está salvando pessoas através de Jesus Cristo. Agora, essa palavra chamada é muito interessante, que ela tem um equivalente, que é a palavra vocação. Você, como cristão, você tem uma vocação em si de falar do quê? Daquilo que você está vivendo. E essa palavra vocação, ela é muito interessante, que o significado de vocação é o discernir uma voz entre várias que estão ecoando, falando. Então, o que é vocação? Opa, essa voz aqui eu peguei para mim. Essa voz aqui é que eu vou atender. Então, imagine que o chamado de Jesus são diversas vozes do mundo que estão falando na sua cabeça, faça isso, faça aquilo, seja isso, seja assim. E você fala, não, peraí. Tem uma voz aqui que está falando, não é no meu ouvido, é no meu coração. Essa voz é a voz do chamado, que é feita pelo Espírito, para as pessoas que entenderam o que é salvação e precisam agora fazer com que outras pessoas conheçam também disso. Agora, Vivian, como é que, por exemplo, você atua na área de saúde, como que pode ser o seu chamado na área de saúde? Pode acontecer de várias maneiras. Eu já considero a área de saúde um chamado. Mas quando você acredita que a nossa convicção religiosa, Deus chamando, tem inúmeras oportunidades para você trabalhar. Mesmo quem não é da área de saúde, mas pra gente é muito específico, porque é um clamor no mundo mesmo. Por conhecer a Deus, e até um canal seria a parte de saúde, que é o que a gente tem utilizado agora. Mas junto, complementando sempre com o que Deus pede pra gente levar para as pessoas, o amor dele, a salvação, que traz até mais alento do que a própria cura física. Agora, Pedro, ele recebeu um chamado para música, né? Ele compõe e ele dedicou esse talento para Deus. Mas dentro desse seu chamado, e é isso que me chama a atenção no seu desenvolvimento, né, desse chamado, porque o que você expressa em música revela exatamente a forma como você recebeu esse chamado, que é além da música, que não é apenas a composição ou você expressar a música cantando nas igrejas, aonde quer. Você quer ser relevante no seu estilo de vida também. Então, isso me chama muita atenção no seu ministério.
Porque não é apenas o ministério da música, mas você quer um estilo de vida para levar a música também, mas não apenas a música, o estilo de vida. Não sei se eu me fiz entender, mas... você entendeu o que eu falei? Entendi. E eu acho que é simples a gente entender isso. E eu gosto muito de um texto bíblico que diz que Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Então eu não acredito que eu fui chamado por Cristo simplesmente para tocar meu violão, cantar e compor. O texto diz, né? Deus estava com Jesus Cristo reconciliando, através do seu sacrifício, a humanidade com Deus. E hoje ele nos estende esse ministério, que é o da reconciliação, né? Nós somos a ponte entre o amor salvador de Jesus Cristo e a humanidade que não conhece a salvação, porque ele é o caminho. Então nós temos que mostrar qual é o caminho. Então, se você me perguntar qual que é o seu ministério, não é a música. E se um dia Deus arrancar minha voz e destruir meus instrumentos, e aqui dentro ainda vai pulsar um coração que tem o desejo de reconciliar o mundo com Jesus Cristo, porque graças a essa graça eu fui salvo. Então minha função é fazer o que Jesus fez também, né? Então eu chamo esse de meu ministério, né? Eu poderia definir assim. Quando o pessoal fala, Ministério da Música, eu fico assim, não, mas eu não sei se é Ministério da Música. A gente é chamado, todos nós, né? Você não é o Ministério da Comunicação, o Ministério da Pregação, da Saúde. A Bíblia, é muito legal ter isso na Bíblia, né? O Ministério da Reconciliação, que você esteja, através da ação do Espírito Santo, reconciliando o mundo à graça salvadora de Jesus Cristo. Então, o nosso chamado é servir a Cristo, porque a gente está servindo as pessoas com a salvação que Deus oferece através dele. Então, o chamado ele é geral, não existe um chamado específico, por exemplo. Você é chamado para compor, você é chamado para pregar, chamado para comunicar, apresentar um programa de televisão. Existe um chamado geral, e dentro desse chamado geral a gente usa os nossos dons, então, para seguir esse chamado geral, é mais ou menos isso? Somos chamados a servir o Cristo. Não importa como. Não importa como. Por quê? Porque até a habilidade que nós temos é Ele que nos dá. Tudo aquilo que nós temos de bom provém de Deus. Então, se hoje Ele quiser dar um novo dom para o Pedro, e o Pedro aceita e desenvolve, ele foi chamado para quê? Continua sendo chamado para servir o Cristo. E a Vivian. Nós passamos ali um mês em Guiné-Bissau, realizando uma missão com 27 pessoas. Todos dentro de uma casa, todos pensando diferente, falando coisas diferentes, atuando de forma diferente. Um pregava, o outro cantava, o outro dava aula, o outro ia para o atendimento médico, o outro não ia para lugar nenhum. Quem ia fazer é levantar tijolos numa igreja que nós estávamos construindo. E depois de um mês, o que a gente nota? A gente nota que construiu igreja? Sim, construiu igreja. A gente nota que mais de 3 mil pessoas foram atendidas pela equipe de saúde? Foram atendidas. A gente nota que mais de 300 alunos tiveram acesso à educação devido aos nossos esforços? Sim, a gente nota isso também. 82 pessoas foram batizadas? Sim, mas o que a gente nota? Nota que o reino de Deus cresceu naquele lugar. Por quê? Porque tudo isso foi feito das mais diversas formas, nos mais diversos momentos, pelas mais diversas pessoas possíveis. Porque todos queriam o quê? Servir a Jesus em primeira instância. E a partir daí... De um jeito prático para mim, eu entendo como sendo os dons como sendo as ferramentas, né? Existe o ministério na minha cabeça da reconciliação, né? O propósito essencial do cristão, que é isso que o pastor Wally falou. E a forma como você faz isso seriam as ferramentas, né? Que são os dons. Então, para um Deus dá um martelo, para outro Deus dá a chave de fenda, para outro Deus dá, sei lá, tijolo. As ferramentas para que aquele propósito essencial seja cumprido. Então, dentro da obra de crescimento do reino de Deus, de expansão do reino de Deus, ele utiliza de várias ferramentas. Deu a ferramenta da saúde para ela, da pregação para o Ali, da música talvez para mim. E o mais legal de tudo isso é que Deus, quando ele vê que o trabalhador está indo todo dia lá na obra, o cara fala, pô, já terminei o serviço aqui de subir tijolo, o que eu faço? Deus fala, agora você vai botar o telhado lá para cima. Então é isso que acontece quando a gente se coloca à disposição. Deus vai multiplicando, né, aquilo que ele deu pra gente. A gente não tem que se contentar só com alguma coisa, né? Quando a gente está à disposição de Deus, Deus vai multiplicar, que é o que a gente vê na missão, né? Eu também estava lá ajudando o pessoal na área da saúde. A gente começa a achar várias coisas, porque quando você está à disposição de Deus, ele vai te usar, independente da tua capacitação ou não. A gente vai, daqui a pouquinho, até ter uma pergunta para você, pastor. Vai ser um momento na mira da verdade aqui. Mas enquanto isso, o Pedro vai cantar para a gente a música agora. Enquanto isso, vamos no momento caixa de música. Exatamente. Olha aí, Luciana, parabéns. Muito bom. Essa aqui ela é meio pesadinha assim, né? Mas entendam que essa mensagem é bíblica. Será que eles têm fome?
bom lugar para dormir? Será que quando cai a noite, vem a escuridão, eles estão seguros? Será que contra o frio eles têm proteção? Será que existe um ombro amigo para os consolar? Eu me preocupo se meus filhos estão bem, assim como você está, sentado em minha mesa, comendo com fartura, enquanto o resto da família encontra-se perdida. Será que ouves minha voz? Será que entendes minha dor? Encontre os meus filhos e estendam meu abraço. Carregue nas cidades meu olhar, ele me reconhecerá. Encontre os meus filhos, conte a eles do meu grande amor. Ensine o caminho de voltar pra casa, o caminho de encontrar a paz. Onde estão os que dizem ser meus passos, meus abraços, meu olhar de compreensão? Onde estão os que se chamam de meu corpo? Será que ouvem minha voz? Muito bom. A gente fica até de boca aberta, sem saber o que falar. Muito legal a sua música, viu? Olha só, pastor, na Mina da Verdade então aqui, hein? Manda aí. Não é nada complexo, mas enfim, tem aquela passagem que diz, né? Todos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Grande é a vinha, mas poucos os ceifeiros. Então, eu entendo mais ou menos, né? Eu sou adventista há muito tempo, né? Cristão, independente de religião. Mas a gente, às vezes, se apega muito a chamados específicos, né? Mas Deus chama todo mundo. E por que que existem poucas pessoas que estão aceitando o chamado de seguir a Cristo e fazer discípulos? Olha, o chamado de seguir a Cristo, ele é muito mais profundo do que o chamado, muitas vezes, de você entrar numa igreja. Isso é fato. Muitos são chamados, todos são chamados. Ellen White coloca de uma forma assim, muito direta. Você nasceu no reino de Deus? Nasci. Nasceu da água do Espírito? Nasci. Bom, então você nasceu como missionário. E o missionário, essa palavra missionário, é aquele que é enviado com um propósito. É a palavra que vem do latim. Aquele que é enviado com um propósito. Qual o propósito que Deus te enviou? É lógico que Deus te enviou com o propósito de você ser testemunha do amor e da salvação dele. Por ser-me-eis testemunhas. Só que essa palavra testemunha, às vezes ela é mal compreendida, porque testemunha pensa assim, bom, então eu tenho que chegar, subir numa banquetinha e começar a falar para as pessoas? Não. Muitas vezes não. O testemunho da sua vida, às vezes, é o argumento mais forte para a pregação do Evangelho. Só que daí, testemunho de vida. Não, testemunho de vida, eu não estou falando de moral. Eu estou falando da alegria que você carrega consigo de dizer para todo mundo, abrir os seus pulmões e falar assim, eu pertenço a Jesus e eu vou te falar uma coisa, se você não tem Jesus na sua vida, olha para a minha vida e olha como a minha vida faz sentido com Jesus. É para isso que eu estou te chamando. Inclusive, quero até aproveitar esse gancho do que você falou. Eu não sei, eu não lembro quem agora, mas eu lembro que um pastor falou isso, algum, acho que amigo meu, em algum lugar eu escutei. Ele falou o seguinte, a sua vida pode ser o único livro que a única Bíblia que a pessoa vai ler, né? A sua vida. Então é muito forte isso que você tocou, né? A questão do nosso exemplo. Né? Testemunho. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, a sua vida é uma carta viva. Se a sua vida é uma carta viva, tem gente que está olhando para ela todos os dias e está lendo. Qual é a diferença da minha carta, que é escrita sem Jesus, e a carta do Chapolin, que é escrita com Jesus? Porque se a sua vida tiver uma diferença, as pessoas lerem isso, você pode ter certeza, o produto não precisa nem ser mais vendido. Automaticamente as pessoas vão encontrar ali. Só que na missão isso se torna um pouco mais profundo ainda. Porque na missão agora você tem que servir aos outros pelo amor que Cristo coloca em você. E o serviço que você faz para as pessoas falam, o que você está fazendo? Por que você está fazendo? Bom, eu estou fazendo porque eu sigo Cristo, e o Cristo pediu para eu servir as pessoas, e é impossível eu olhar para você e não enxergar em você um irmão que eu tenho, que é um candidato ao reino dos céus, assim como eu. Agora, quando a gente fala em vocação e no chamado, às vezes Deus nos coloca em situações, eu sei porque eu já passei por isso também,
E já vi várias pessoas, vários jovens passando por isso. De que às vezes você tem uma situação que você sente que foi chamada, mas você não se sente capaz para isso, né? E às vezes você pode trazer até uma característica de uma autoestima, às vezes, um pouco abalada, de você achar que você não tem capacidade para isso, e você esquece que Deus é que é o provedor desse talento para você. Qual a mensagem que você deixa para um jovem que está passando por isso? Que às vezes, eu não tenho capacidade, por exemplo, às vezes, de não sei, falar em público, eu sou tímido, né? E foi esse o chamado que Deus fez para ele. Qual que é o incentivo e para que vai, encara, que de alguma forma Deus vai te capacitar para isso? Carta de Filipenses. O apóstolo Paulo diz assim, olha, Cristo começou uma boa obra em você. Cristo está te formando todos os dias. Na verdade, a gente deveria andar todos os dias com uma plaquinha no peito dizendo assim, desculpe o transtorno, estou em obras. O melhor de mim você vai viver amanhã. Porque hoje Deus está me formando, está me construindo. Amanhã sai o melhor. E depois consecutivamente. Eu acredito nisso porque é o seguinte, o nosso grupo aqui, nós tínhamos pessoas especialistas em algumas áreas. Mas o trabalho que a gente faz, todo o trabalho, você só pode ter certeza, é Deus que coloca a capacidade dentro de cada um. Por exemplo, eu não entendo nada de construção, e mesmo assim a gente construiu 3 igrejas na África. Agora, se um dia você não tiver disponibilidade de começar a fazer, mesmo não sabendo exatamente aonde vai dar, como vai ser, o que vai acontecer, aí o medo está sendo um empecilho. E o medo é o seguinte, você até pode ter, mas você não pode deixar que ele te leve à inutilidade, à inércia, porque aí não é pela fé. Então você diz assim, bom, eu não sei fazer, mas eu vou lá, porque quando eu abrir minha boca, Deus vai falar através de mim, aí você está lidando com a fé. E a fé, aí o Pedro pode responder, a fé pode fazer muita coisa. Eu acho que é justamente esse medo, talvez, que impede as pessoas, né, de se colocarem à disposição. E lembrando, né, a gente fala sempre sobre missão, e quando a gente fala essa palavra missão, ela já vem cheia de preconceitos, né, ou de opiniões formadas, mas é o que a gente está falando aqui. A missão é o chamado para servir a Cristo aonde você estiver, como um comunicador da salvação. E as pessoas, elas sempre colocam um monte de desculpas na frente, né? E é isso que complica, né? Não posso porque tem isso. Não posso por causa daquilo. Eu não posso porque falta dinheiro, falta disposição, falta tempo. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que isso, tenho que aquilo. E o chamado de Cristo foi justamente para que as pessoas fossem, né? Ide fazer discípulos. Ele não fala, ide e tenha uma pregação eloquente. Ide e tenha um bom dom para curar as pessoas, porque senão o serviço não vai funcionar. É muito simples, né? É ide. Então, muitas vezes a gente vai se levantar sem saber exatamente o que vai fazer, né? E Deus chamou vários profetas para fazer exatamente isso, né? Vai, sai da tua terra. Mas para quê? Vou fazer o quê? Sei lá. Quer dizer, Deus sabe, né? A pessoa não sabe, mas Deus tem um propósito. A nossa função aqui, né? Ide, eis-me aqui. Exatamente. Parte do processo é você não saber tudo. Exato. Porque aí você tem o controle de tudo. A gente não pode ter o controle de tudo. Então, parte disso é você andar mesmo sem saber como é. Isso é pela fé. Né? Isso é fé. Tem um versículo aí pra gente? O programa já está acabando. Sim. Eu tenho um verso aqui que eu acho ele muito interessante. Capítulo 1, verso 29 de Filipenses. Diz assim, ó. Porque vos foi concedida a graça de não padecer, porque vos foi concedida a graça, de padecerdes por Cristo e não somente crer nele. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele estava preso quando ele escrevia isso, ele dizia assim, olha, foi dado uma graça, foi dado um prazer, foi dado um privilégio, que o privilégio não é você só crer em Cristo. O privilégio não é só você dizer que, eu acredito em Jesus Cristo. Não, o privilégio não é você dizer, não, eu frequento uma igreja. Não, o privilégio que Cristo nos dá é de padecer com Ele. Ou seja, se o preço do discipulado de Jesus é muitas vezes o abandono da família por um tempo para que outra pessoa conheça, então eu vou pagar esse preço porque isso na verdade isso é graça, isso é presente, essa palavra graça é presente. Foi-me dado um presente, qual presente? De muitas vezes padecer e não somente de falar que eu creio, porque a missão em si, ela te custa. A missão em si, ela te custa às vezes o tempo, ela te custa às vezes um emprego, ela pode custar tudo, pode custar até a sua vida. Mas lembra, sempre que uma pessoa resolve seguir a Cristo, Cristo diz assim, agora, se você perder a sua vida em favor do meu nome, na verdade você encontrou. Então, o chamado à missão é o chamado mais profundo que um cristão tem, na verdade é o único chamado que nós temos. Então, você que está em casa, assuma esse desafio.
Esse é o objetivo do Conexão, fazer com que você aí do outro lado, aí na sua casa, se sinta desafiado e tenha uma vida transformada e leve essa mensagem para as outras pessoas. Não importa de que forma isso vai acontecer. Converse com Jesus, ore e Ele vai te revelar. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui mais uma vez no Conexão. E agora Pedro encerra com mais uma música. Você canta o que pra gente agora, Pedro? Vou cantar uma que chama Tenho Paz, porque eu acho que o chamado ele pode ser duro, né? Mas quando a gente tem a nossa vida entregue nas mãos de Deus, a gente tem paz, né? Paz interior que faz a gente ter disposição para fazer esse trabalho. Luciane, antes de acabar, quero aproveitar e mandar um abraço para um grande amigo meu, que é amigo do Pastor Oli também, que mora lá em Marília, o Nelson Ito e o Fábio Ito. Um abraço para vocês. E aí, o Gui também. E o Gui. Vamos seguir com o nosso chamado, hein? Com certeza, Lu. 2014, que não é só esse, muitos são chamados. mais outros aí também. Amém. Valeu. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz, em meio à tempestade, seguro.